Oi, gente, bem-vindos a essa conversa sobre geradores para evento. Eu vou começar colocando quais são os meus objetivos, né? A gente não está aqui para fazer um estudo aprofundado, nem explicar todas as partes da elétrica que leva a gente a fazer a escolha do gerador. A gente vai aqui dar uma pálida ideia, né, de como se estimar um gerador para você conseguir levantar os custos de um evento, até muitas vezes antes de fazer a contratação especificamente. Quanto a gente exatamente dimensionar o gerador, é importante lembrar que quem dimensiona isso é o engenheiro eletrotécnico ou técnico eletrotécnico responsável. Esse é o profissional em quem todos nós temos que confiar para fazer o dimensionamento do gerador e também para supervisionar toda a instalação elétrica do evento. Esse é a pessoa que é habilitada para isso, né? Ele inclusive vai dar seguimento, provavelmente fazendo uma RT, que é um documento onde toda a parte elétrica do evento vai ser detalhada, né? A RT chama Anotação de Responsabilidade Técnica. É um documento que ele faz junto ao CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, e esse é um documento de responsabilidade mesmo. Então esse profissional ele é indispensável para o evento e esse nosso bate-papo aqui não substitui ele em hipótese nenhuma, muito ao contrário, né? O que a gente vai fazer aqui é porque muitas vezes durante o evento você precisa levantar uma planilha de custos. E um dos custos é o custo do gerador. E para você saber quanto o gerador vai custar, você precisa saber qual gerador você vai contratar, ou seja, qual a potência desse gerador. E é para isso que a gente vai ter essa conversa, na qual eu vou elencar alguns passos e dar uma ideia de âmbito geral, para você conseguir chegar num número aproximado do que você precisa e poder depois colocar isso na sua planilha orçamentária, tá? Lembrando mais uma vez que isso não dispensa o acompanhamento e a responsabilidade de um engenheiro eletrotécnico ou um técnico eletrotécnico, tá? Dito isso, a ideia de a gente estimar um gerador para um evento é muito semelhante ao que seria estimar um gerador para a casa da gente. Se a gente fosse colocar um gerador em casa para quando falta energia, por exemplo, a gente teria que ver quais são os equipamentos que a gente tem em casa e a gente precisaria levantar a potência deles. Então, por exemplo, um chuveiro, ele tem lá 6.600 watts, 7.700 watts, uma televisão, algo em torno de 500 watts. A gente pegaria tudo que a gente tem na casa, somaria as potências e chegaria a um valor de potência em watts e esse valor seria o indicativo para a gente contratar o nosso gerador, né? No evento é exatamente o mesmo processo, só que a gente vai fazer isso de uma forma muito diferente. Um evento ele envolve muitos fornecedores. Então você tem o seu fornecedor de áudio e vídeo, você tem o seu fornecedor de alimentação, você pode ter um fornecedor de ar-condicionado, enfim, todo mundo que vai participar do seu evento, dependendo de qual modelo de evento você vai atender, deve ter um gasto com energia elétrica. Dando seguimento ao assunto, eu vou dividir essa estimativa do gerador em alguns passos. Na verdade, são 4 passos que a gente vai percorrer para chegar no número final do nosso gerador. Agora que eu já fiz todas as ressalvas, lembrei da responsabilidade técnica de um engenheiro eletrotécnico, de um técnico eletrotécnico, a gente vai fazer a nossa estimativa para fins orçamentários. Às vezes você tem que pôr na sua planilha o valor do gerador. E para você estimar esse gerador, muitas vezes o próprio engenheiro ou o próximo técnico não está nem contratado para o evento, né? O evento, ele muitas vezes ainda não houve nenhuma entrada de verba ou não existe uma verba de pré-produção. Então a gente precisa chegar num número para poder colocar o gerador na planilha. E é para isso que a gente vai fazer essa estimativa. E é para isso que eu vou dar alguns passos para a gente fazer uma estimativa bem próxima do real. Tanto para que o valor que vai para a planilha seja bom, quanto para, no caso da execução do evento, né, o gerador inicialmente orçado não fique muito fora do que vai ser o gerador definido pelo engenheiro ou pelo técnico responsável. Vamos lá, são alguns passos. Tá? O primeiro passo é o levantamento da potência elétrica total do evento. Esse primeiro passo você faz pegando todos os equipamentos que vão consumir energia elétrica, verificando a potência deles e fazendo uma soma de todas as potências para ter a potência total elétrica do seu evento. Aí você fala para mim, Marcos, puxa vida, mas como é que eu nem sei quais são todos os equipamentos? Quem sabe eu peço os fornecimentos, mas são os meus fornecedores que sabem exatamente quais são os equipamentos.
Exatamente. É por isso que você vai precisar também contar com a ajuda dos seus fornecedores parceiros, né? Você vai perguntar para o seu fornecedor quanto ele precisa de energia. A gente faz isso através de duas perguntas. A primeira pergunta é a pergunta direta. Você pergunta para o seu fornecedor quantos kVAs você precisa para alimentar o seu equipamento. Os fornecedores que souberem responder essa questão vão te dar um número em kVAs. Por exemplo, é muito comum que o seu fornecedor de áudio e vídeo ele já saiba te dizer, olha, o meu equipamento vai precisar de tantos kVAs. E aí você simplesmente vai anotar isso lá na sua planilha para definir o gerador. Mas aí a gente também a segunda pergunta, que é a pergunta B. Caso o fornecedor não saiba dizer quantos kVAs ele precisa, você pergunta para ele quantos watts de potência tem cada equipamento que ele vai usar. Então vamos pegar, por exemplo, um buffet. O buffet ele pode não conseguir te dar em kVAs a informação, mas ele pode te dizer, não, eu vou utilizar 10 fornos de 4.500 watts, por exemplo. Então você vai anotar lá, 10 fornos de 4.500 watts. Você tem que fazer isso com todos os fornecedores, né? Ou eles vão te responder, letra A, um número em kVAs, ou letra B, um número em watts. Feito isso, a gente vai para o passo 2, que são as contas. A gente já terminou o levantamento, a gente já pegou todos os fornecedores, eles já nos informaram ou um número em kVAs ou um número em watt. E a gente vai ter que somar esses números. A soma desses números parece estranha, porque tem um número em kVAs e outro número em watts. Mas a gente vai transformar tudo isso em kVAs, né? Na verdade, a gente vai considerar que 1 watt é igual a 1 VA. Isso é uma grandeza matemática que leva em consideração um fator de potência 1. Eu não queria me aprofundar nisso, eu acho que não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é chegar num gerador por evento. Então, nesse momento, a gente assume que 1 watt é igual a 1 VA. Então, 1 kW é 1.000 watts. Cada kilowatt simboliza 1.000 watts. 1 kVA são 1.000 VAs, que são volt-amperes. O K é a letra que discrimina a quantidade de 1.000 unidades, 1.000 unidades de alguma grandeza, né? Então a gente vai considerar assim. Vamos pegar um exemplo para tornar as coisas mais fáceis. O seu fornecedor de áudio e vídeo, ele já te informou. Para o meu equipamento eu vou precisar de 100 kVAs. Você vai lá e anota lá, 100 kVAs. Já o seu buffet, ele informou, eu vou utilizar 10 fornos de 4.500 watts. Muito bem, 10 fornos de 4.500 watts são 45.000 watts, ou 45 kW. Como a gente está considerando watt igual a VA, 45 kW, 45 kVAs. Transformamos o número que estava em watts em kVAs. Então aí você vai pegar, se o seu evento for só áudio e vídeo em um buffet, você vai somar os 100 kVAs do seu fornecedor de áudio e vídeo e vai somar os 45 kVAs do seu buffet, você vai ter um valor total de 145 kVAs para começar a estimar o seu gerador. Com esse número, a gente vai para o passo 3. O passo 3 é corrigir o fator de potência. Explicando brevemente, cada gerador tem um fator de potência e esses fatores de potência podem ser diferentes. Ao invés da gente se preocupar com isso, a gente vai considerar também, lembrando que a gente está estimando, a gente vai considerar um fator de potência de aproximadamente 0,8. Então, a gente vai fazer uma multiplicação muito simples. O terceiro passo é pegar aquele número que a gente obteve da soma de todos os fornecedores, né, dos números que os fornecedores nos passaram, a gente vai multiplicar isso por 1,25. Nosso terceiro passo vai ser essa multiplicação. Então, no nosso caso, lembra, o nosso parceiro de áudio e vídeo já tinha passado 100 kVAs, a gente fez as contas, viu que o buffet vai precisar de 45 kVAs, a gente tinha 145 kVAs como potência total no levantamento que a gente fez. A gente vai multiplicar esse número por 1,25. Fazendo a multiplicação, eu já fiz aqui, a gente vai ter 181,25 kVAs. Esse é o nosso terceiro passo. Chegamos no número com fator de potência corrigido. O quarto e último passo é o que a gente vai usar para aplicar uma margem de segurança. A margem de segurança ela serve para corrigir qualquer informação
que possa ter vindo errada, dentro dessa margem, né, claro, ou pode ser uma energia extra para suprir algum item ou equipamento que entre depois no evento, ou entre no dia, no próprio dia, e seja ligado também no nosso gerador. Então a gente precisa ter uma margem para receber essas coisas e para ter uma segurança. A gente não deve fazer dimensionamentos muito presos ao número inicial, porque aí qualquer coisa que sai um pouquinho fora do planejamento vai acabar complicando e vai talvez levar a nossa necessidade de carga a ser maior do que a potência do gerador, e aí a gente vai comprometer o fornecimento do gerador. Então, esse quarto e último passo, a gente vai aplicar uma margem de segurança. É muito comum, a margem mais utilizada no nosso mercado é a margem de 30%. Então, a gente vai pegar aquele número que a gente conseguiu no passo anterior e vai multiplicar por 1,3. Eu vou fazer essa conta aqui, a gente tinha 185,25 vezes 1,3, chegamos em 235,625 kVA. Então, arredondando, 236 kVAs seria a necessidade para atender a esse nosso evento. Aí a gente vai analisar esse número e vai fazer essa solicitação para o nosso fornecedor de gerador. Aí, muito provavelmente, ele não vai ter um gerador de 236 kVAs, ele vai mandar isso para o mais próximo. Muito provavelmente ele vai te oferecer um gerador de 250 kVAs, que é um pouquinho a mais, ou ele vai te oferecer um ainda maior, se na conversa ou se você mesmo tiver uma preocupação com uma entrada muito grande de equipamentos dentro do evento, talvez valha a pena já ir para um pouco mais para cima. Para uma conta orçamentária, eu acho que uma medida justa vai melhor, né? Porque a gente vai com aquele número mais próximo do que vai ser o evento, e aí a nossa planilha não fica pesada. Mas aí vai da sua administração de planilha e do seu pensamento, tá bom? Eu vou deixar aqui os passos e espero ter conseguido transmitir para vocês esse recurso para estimar um gerador para um evento e chegar ao número orçamentário dele, né? Lembrando mais uma vez que o engenheiro eletrotécnico ou técnico eletrotécnico, quando ele assumir o evento, né, acho que quando o evento virar realidade, né, você recebeu um sinal verde para seguir com o evento, você provavelmente vai contratar esse profissional vai fazer esse mesmo procedimento, mas de uma maneira muito mais criteriosa, e vai te entregar, eu suponho, que um número muito próximo a esse que a gente chegou. Mas, volto a dizer, esse profissional é o responsável e é a pessoa certa em quem você tem que confiar, até porque ele vai assinar um documento sendo responsável por isso, não só pelo dimensionamento do gerador, mas pelo bom funcionamento da parte elétrica do seu evento. Tá bom? Espero ter sido útil, muito obrigado e um grande abraço para todos.